Olá, nós hoje vamos falar do Livro dos Médiuns, que é o segundo livro na ordem de publicação de Allan Kardec. Ele faz parte do que se comumente chama de o Pentateuco Espírita. Nós já tivemos uma explanação inicial acerca do Livro dos Espíritos no vídeo anterior, e agora a gente vai trazer um pouquinho a mais sobre o que é o Livro dos Médiuns. Naquela época, logo depois de publicar o Livro dos Espíritos, que foi fruto de sua pesquisa junto aos médiuns, e obviamente o professor Rivaio continuou a questionar, a indagar, a participar de reuniões mediúnicas, e logo uma coisa chamou muito a atenção dele, que foi justamente avaliar e entender quem eram esses meios de comunicação entre a dimensão espiritual e a nossa dimensão terrena. Em seguida, ele percebeu que conforme os fenômenos aumentavam em todos os lugares, não só na América do Norte, como já era noticiado, mas também na Europa, e ele viu que também existia muito erro, muita possibilidade de mau uso daquelas energias, daqueles fluidos espirituais. O que ocorreu ao professor tão didático, que é acostumado a qualificar, catalogar, criar métodos de estudo, de pesquisa? Ele resolveu criar uma espécie de guia para os médiuns, uma espécie de alfabeto da mediunidade a partir de todas as coisas que ele estudou ao longo daqueles primeiros anos. Então, quando ele escreve o Livro dos Médiuns, ele coloca logo um subtítulo chamado Guia dos Médiuns e dos Evocadores. O que isso quer dizer? Na época inicial das pesquisas, existia sim a possibilidade de, ao reunirem-se alguns médiuns numa reunião mediúnica, eles fazerem evocações dos mortos. Por que isso era feito? E por que isso, eventualmente, a espiritualidade até permitia que isso acontecesse? Para fins de estudo, para fins de conhecimento. Então, quando falecia alguém em Paris, e fosse conhecido ou não, ou fosse indicado pelo tipo de falecimento, desencarnação que existia, eles sentavam-se nas reuniões da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e diziam: nós gostaríamos de evocar o espírito de determinada pessoa. E isso passou a ser uma prática comum nas evocações das reuniões que aconteciam naquela época. O tempo passou e hoje não se utiliza mais o recurso da evocação, e a espiritualidade não disse não se faça, não pode fazer, mas a orientação é que isso não seja feito, justamente porque senão a gente vai fazer um correio espiritual, a gente vai fazer um processo de comunicação direto que não vai estar voltado e focado para o estudo dos fenômenos, para o estudo inclusive da mediunidade. Então, naquela época, o Livro dos Médiuns também era um guia dos evocadores. E quando Kardec diz isso, ele diz basicamente porque tem uma importância crucial nessa história toda. Quando você fala de médiuns, você fala de pessoas que servem de meio de comunicação entre dimensões, você está falando que existem dimensões. Você está falando claramente que existem espíritos. Pois, se existe um mecanismo de comunicação, as partes que fazem o complemento da comunicação devem existir. A primeira parte do Livro dos Espíritos, a primeira parte do Livro dos Médiuns, é uma parte que fala justamente da existência de espíritos. Kardec faz uma pergunta no capítulo 1, chamada Há espíritos? E aí ele discorre através das pesquisas que ele fez, do entendimento, isso é quase uma revivência, um resumo do que é da doutrina filosófica e científica que era apresentada no Livro dos Espíritos. Ele introduz isso de uma maneira mais específica do ponto de vista da comunicação espiritual. Esse livro serve claramente para que nós entendamos os mecanismos mediúnicos que acontecem com todas as pessoas. E isso talvez tenha sido uma das grandes informações que o livro traz. Além da existência de espíritos e a convivência dos espíritos com o mundo material, o entendimento de que os espíritos somos nós, sem o corpo material, e graduados de acordo com a nossa própria evolução espiritual,
Kardec também ele consegue trazer para dentro do livro algo que é muito importante, que é o que a gente hoje comumente diz: todos nós temos algum tipo de mediunidade. Isso é um pouco assustador, questionador e, ao mesmo tempo, maravilhoso. Porque se estamos lidando todos com o mesmo componente sobrenatural, com o mesmo componente de outra dimensão, todos temos a capacidade de saber se estamos ouvindo, estamos sendo intuídos, estamos tendo previsões, presciências, ou seja, nós passamos de um mecanismo empírico de lidar com o sobrenatural para um mecanismo prático, teórico, que o professor ajuda a descrever dentro do livro dos médiuns. Essa primeira parte do livro é toda dividida em noções preliminares. Então tem noção sobre a existência dos espíritos, tem noção do que ele chama do maravilhoso e do sobrenatural. E é engraçado porque esse título, o maravilhoso e sobrenatural, claramente tem a ver com o fato de poder se comunicar com outras dimensões, de poder se comunicar com pessoas que partiram pelo fenômeno da morte biológica, mas prevaleceram a vida e permaneceram vivas enquanto personalidades, enquanto identidades, e que são capazes de, em determinadas circunstâncias, através de determinados estabelecimentos com pessoas, se comunicarem. Isso muda tudo a respeito do nosso entendimento da vida, isso muda tudo a respeito do nosso entendimento do mundo em que nos rodeia. Mas para isso é preciso de método, mas para isso é preciso que a gente entenda o que são os sistemas de mecanismos de comunicação. Ao longo de toda a história da humanidade, desde que o homem vivia nas cavernas e cultuava os crânios, porque ele sabia que ali no crânio existia alguma coisa diferente e era a sede da consciência, e isso é claramente disponível como estudo antropológico, de entender que desde aquele tempo já existia um entendimento do que era o sobrenatural, até para os homens das cavernas ainda. Devia existir um método de comunicação. Esse método que tem a ver com sintonia, esse método que tem a ver com energias, esse método que se utiliza do entendimento do que é o perispírito, que é uma membrana fluídico-magnética elétrica que existe entre o corpo material e o corpo espiritual e serve para comunicar de tantas formas diferentes essas duas existências. Então esse método, o Kardec também descreve isso de uma forma muito pormenorizada. Nesse aspecto, nesses momentos, o Espiritismo ele ganha um caráter extremamente científico, porque é muito menos sobre a filosofia do fato, é muito menos sobre a religião, ou seja, o aspecto religioso do fato, e é muito mais sobre o que fazer, como lidar, como nós lidamos com a nossa mediunidade. Existem também sistemas de desenvolvimento de aspectos mediúnicos, e aí ele começa a alertar para sistemas de charlatanismo, sistemas de loucura que podem ser confundidos com mediunidade e vice-versa, o que é alucinação, as questões que foram ligadas naquela época sobre músculos que estalavam, juntas que estalavam, e as pessoas diziam que eram movimentos espirituais, reflexos incondicionais, enfim, todos esses movimentos biológicos, esses movimentos que faziam de alguma maneira com que existisse algo sobrenatural, também foram listados pelo Kardec no Livro dos Médiuns. Essa primeira parte é muito instrutiva do ponto de vista geral, né? Do ponto de vista de entendimento do que está acontecendo quando alguém, particularmente, se vê diante de fenômenos desconhecidos, de fenômenos que lidam claramente com outras existências. A segunda parte do livro, todavia, ela é literalmente um guia. Ela fala como é a ação dos espíritos sobre a matéria, ela fala das manifestações físicas, ela explica finalmente, o Kardec consegue explicar finalmente o que eram os fenômenos das mesas girantes que atraíram a ele e tantos outros intelectuais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Ele explica sobre teorias de manifestações físicas espontâneas, manifestações visuais, ou seja, ver um espírito. O que você está vendo?
Você está vendo, na verdade, um perispírito, porque o espírito é a essência que preenche aquele corpo perispiritual. Esse estudo todo ele está presente e disponível nesse verdadeiro guia de entendimento da natureza das comunicações, do laboratório do mundo invisível, tudo que da bicorporeidade, transfiguração, deixa eu ler aqui mais, da tipologia, da sematologia, pneumatografia, escrita direta, a famosa aparece em escritos, mas também da escrita usada através das mãos dos médiuns, chamada e bem utilizada atualmente, psicografia. Ele fala dos escreventes médiuns especiais, ele fala também, outro aspecto muito importante, da formação dos médiuns, e isso é fundamental para que as pessoas entendam quem elas são e o que elas podem fazer com esse atributo biológico, natural, que em nada dá poder, dá qualificação para que a pessoa se sinta melhor do que ninguém, que a pessoa cometa opressões, cometa qualquer ato de exercício de poder, tanto de informação quanto de exercícios mediúnicos, pelo fato de ser médium. Ser médium não é uma carteirinha, como diria um amigo meu, Nelson Soares, que é médium. Ser médium não é currículo. Ser médium é um atributo natural que tem seus aspectos redentores, por conta, inclusive, de reencarnar com essa aptidão, fazer parte de um processo de redenção, fazer parte de um processo de serviço para o mundo espiritual, para a verdade espiritual. Isso claramente não pode ser motivo de vaidade, não pode ser motivo de orgulho, não pode ser motivo de nada que não seja serviço. Serviço é ajuda, é caridade, é estar generosamente disposto e etc. É uma forma muito boa da gente ressignificar o que é médium hoje em dia. Tirar esta aura de milagre, tirar essa aura de poder dessas pessoas, das pessoas que exercem mediunidade, e entender os fenômenos da forma como eles se dão, entender porque são fenômenos naturais, têm explicações, todos têm explicações, da mais simples forma de manifestação mediúnica, as mais complexas, como as materializações espirituais, todos têm explicações. E para isso é preciso saber do que se está se tratando, do que se está fazendo, para que aí sim a gente evite o charlatanismo, as mistificações, os fraudadores, os embusteiros e todas as outras pessoas que estão ali usando aquele mecanismo para seu proveito de uma maneira filosófica e eticamente questionável. Olhar ao redor, olhar o mundo ao redor, claramente a gente vai perceber quanta manifestação mediúnica existe, ler historicamente a história da humanidade, ler os evangelhos, ler a vida dos apóstolos, ler a vida de Jesus, a gente também pode entender muito da manifestação fluídica e mediúnica, que hoje ainda assim faz parte da natureza do ser humano. Portanto, fica aqui a dica, leitura do livro dos médiuns. Se você sente de uma forma maior ou menor alguma influência espiritual, você é médium, procure ajuda através da leitura, procure ajuda através de locais que estudam e trabalham empiricamente com a mediunidade. Educar a mediunidade não significa que você vai desenvolvê-la de uma maneira diferente. Educar a mediunidade muitas vezes é educar-se a si próprio como uma pessoa que tem esse mecanismo e pode servir à sociedade de maneira, como nos diriam os evangelhos, dai de graça o que de graça recebestes, porque essa é uma das máximas do exercício mediúnico. Já me estendi, passei um pouco até do tempo, mas a gente continua com os estudos. Nos próximos vídeos, além de apresentar a doutrina espírita, a gente também vai, pouco a pouco, trazer cada capítulo do Livro dos Médiuns para aqui dentro do nosso estudo no YouTube. Muito obrigado. Sigam aqui o canal do Grupo Fraterno Francisco de Assis. Que todos estejam em paz. Tchau.